Então, pessoal, parece que agora as centrais sindicais estão se unindo para remodelar as suas estratégias de atuação, porque elas estão perdendo espaço e elas querem recobrar esse espaço que antes pertencia a elas nessa questão das relações trabalhistas, da forma como os empregados lidavam com seus patrões e vice-versa e tudo mais. E o que eles vão fazer para recobrar esse espaço, para remodelar essa estratégia de atuação, como diz essa reportagem aqui? Eles vão melhorar os serviços que eles prestam, vão tornar a sindicalização mais atraente para os funcionários, eles vão prestar algum serviço de verdade no fim das contas, ao invés de ficar apenas fazendo politicagem de esquerda? Não. O que eles vão fazer é fazer lobby junto aos poderes públicos, que é a única coisa que eles sabem fazer no final das contas. Vamos conversar aqui sobre essa reportagem então da Brasil de Fato. Desde já peço que você deixe o seu like, deixe também o seu comentário neste vídeo, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e considere a possibilidade de me apoiar financeiramente aqui se tornando membro aqui do meu canal. Apenas R$ 1,99 por mês você passa a se tornar membro aqui do canal, a ter acesso antecipado a estes vídeos, a ter acesso ao nosso canal no Discord também, e você colabora aqui com o meu trabalho. E me siga também nas redes sociais, vou deixar aparecendo aqui na tela, vou deixar na descrição do vídeo. Então vamos olhar aqui alguns pontinhos a respeito dessa matéria do pessoal do Brasil de Fato, aqui, esse site esquerdista aqui, mas vamos ver o que eles estão falando em relação a essa mudança nas estratégias das centrais sindicais, que no final das contas não mudou nada, eles vão fazer o que eles sempre fizeram no fim das contas. Lembrando que central sindical não é a mesma coisa que sindicato, né? Centrais sindicais são muito mais abrangentes, elas unificam em si, ou debaixo do mesmo guarda-chuva, várias entidades sindicais. E esse pessoal aqui, de fato, tem grande penetração no mundo da política. Eles elegem deputados, têm líderes de partidos que pertencem a essas centrais sindicais. Pense, por exemplo, no Paulinho da Força, né, que é da Força Sindical. E pense na CUT, por exemplo, que é um braço do PT há muitos anos e está ali juntinho, agarrado com o PT e não larga de jeito nenhum. Então essas centrais sindicais têm uma força maior junto aos poderes públicos. E aqui a reportagem começa falando de um suposto desmantelamento provocado pela reforma trabalhista. Não canso de dizer que a reforma trabalhista foi extremamente tímida, tinha que fazer muito mais coisa. Aliás, do ponto de vista libertário, a gente sabe o que tem que ser feito com a legislação trabalhista. Tem que acabar com tudo, tem que acabar com a CLT, com todos esses penduricalhos trabalhistas que não melhoram a vida de nenhum trabalhador, não aumentam o salário de ninguém, mas colocam um peso enorme em cima do empregador e fazem girar toda essa máquina trabalhista, que envolve Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, advogados trabalhistas e, é claro, os sindicatos também. Então eles ficam com esse papo furado aí de que a reforma trabalhista prejudicou trabalhadores, etc., quando, na verdade, o que nós vemos é que as coisas continuaram mais ou menos como eram antes, ninguém acabou sendo muito prejudicado, coisa nenhuma, pela reforma trabalhista, também não melhorou muita coisa não, porque pouca coisa foi feita no final das contas. E aqui eles falam que a estratégia consiste essencialmente na intensificação do lobby. Com qual objetivo? De forma a evitar maiores prejuízos para os trabalhadores. Olha que gesto nobre, que objetivo nobre desse pessoal das centrais sindicais. Eles querem preservar o trabalhador. É claro que é isso que eles querem. Melhores condições, né? Melhores salários. Então eles estão lutando por isso. Olha que anjos, que pessoas comprometidas com o bem do próximo, esse povo das centrais sindicais, né? Chega a me comover isso aí. E aqui a reportagem traz toda a turma, toda essa turba aí esquerdista, sindicalista que faz parte disso. Tem a Central dos Sindicais Brasileiros, tá? A CTB também, a CUT, claro, não poderia deixar de ser, a Força Sindical que eu já citei aqui também, União Geral dos Trabalhadores e mais uma penca de gente aí, sindicalistas, que você sabe bem o que é, gente que não trabalha, gente que não faz nada de produtivo para a sociedade, mas que adora mandar na forma como você lida com o seu patrão, como você negocia suas próprias condições de trabalho. Esse pessoal que não trabalha quer definir como você deve trabalhar, a gente sabe bem como é isso. E dentre os temas aqui que eles supostamente vão tratar nesses lobbies, tanto com o poder legislativo, porque eles têm ali muitos contatos na Câmara dos Deputados especialmente, e no poder judiciário, que a gente sabe que esse pessoal sindicalista tem muito acesso também ao TST, aos tribunais do trabalho, né? Os juízes do trabalho, no geral, são esquerdistas, eles têm um pensamento desse tipo de relação trabalhista
daquela coisa bem CLT, bem Getúlio Vargas, bem Carta del Lavoro lá do Mussolini. Então, a justiça trabalhista no Brasil pende muito mais para esse lado e as centrais sindicais estão junto com esse pessoal. Mas dentre os temas que eles supostamente vão tratar com esse pessoal, temos temas aqui que eles chamam de temas adjacentes, para além da questão do trabalho, de condições de vida do trabalhador e tudo mais. Educação, racismo, direitos indígenas e liberação desenfreada dos agrotóxicos. Me diz o que sindicato tem a ver com esses temas? O que sindicato tem que tratar desse tipo de assunto? Isso aqui claramente é um alinhamento entre esse pessoal sindicalista, que é aquele pessoal comunista mais aguerrido, eu gosto de falar que são os comunistas da foice e do martelo, com as pautas progressistas. Lembrem, eu falei num vídeo sobre o Lula recentemente, que ele está discursando para ambos os lados, porque é uma tentativa de unir a base da esquerda, tanto o pessoal comunista, aquele pessoal marxista, revolucionário mesmo, e o pessoal progressista, desse tipo de pauta aqui, de racismo, de direitos humanos, direitos indígenas, direitos ambientais, essas coisas assim. E as centrais sindicais, como não poderiam deixar de ser, uma vez que elas são braços do PT, são braços da esquerda do Brasil, elas estão assinando nessa mesma direção, querendo se aproximar um pouco das pautas progressistas também, para, claro, unificar a esquerda em torno de um aglomerado de ideias que na prática não se batem, mas quem liga? O importante para eles é voltar ao poder. Inclusive o pessoal dos sindicatos quer muito retomar o poder que eles tinham antes da reforma trabalhista. Se tem uma coisa que a reforma trabalhista fez, foi prejudicar os sindicatos. Isso é ótimo. Que bom que aconteceu. E é claro que eles não deixariam de citar isso aqui, que um dos pontos que vai ser objetivo do lobby desse pessoal das centrais sindicais é o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, que é muito mais apropriadamente chamada de imposto sindical, que é aquele um dia de trabalho que você, trabalhador de carteira assinada, tinha que entregar para o seu sindicato, o sindicato que te representa, mesmo que você não queira ser representado por ele, antes da reforma trabalhista. Depois isso aí passou a ser facultativo. E quando isso passou a ser facultativo, surpresa das surpresas, ninguém quis pagar mais, porque ninguém quer ajudar a financiar sindicato, porque ninguém vê valor nisso. O sindicato não serve para nada a não ser para atrapalhar as nossas vidas. Então, naturalmente, esse fim da contribuição sindical prejudicou muito os sindicatos e fez uma quantidade enorme de sindicatos fecharem. Que bom! Gente que não serve, que não trabalha, não faz para nada, tem mais é que quebrar esse tipo de instituição mesmo e caçem um trabalho de verdade, vão produzir algo para a sociedade de verdade. A reforma trabalhista não prejudicou os sindicatos apenas nessa questão de tirar essa imposição do imposto sindical que era cobrado sobre os trabalhadores. Outras coisas também limitaram o poder dos sindicatos, isso foi muito bom. O fim da obrigatoriedade da homologação de contrato de trabalho, por exemplo, contratos que tinham mais de um ano de duração e que eram rescindidos, precisavam ser levados ao sindicato para que o sindicato autorizasse aquela rescisão. Um absurdo completo. Isso aí acabou. A rescisão é feita entre funcionário e empresa mesmo. Se o funcionário não estiver satisfeito com os termos da rescisão, ele procura justiça normalmente. Isso aí não mudou nada em relação a isso, ele pode continuar procurando justiça. E também houve uma maior liberação para acordos individuais entre funcionário e empresa. Antes imperava a coisa dos acordos coletivos, que eram intermediados pelo sindicato. Então o sindicato que decidia se o acordo podia ser feito ou não. Agora abriu-se um pouco mais de possibilidade para que o funcionário negociasse diretamente com o seu patrão os termos do seu acordo, sem precisar passar pelo sindicato, o que enfraqueceu o sindicato naturalmente. Isso é excelente. Agora chega um ponto aqui mais para o final da reportagem que eu acho muito curioso, eu já vi isso acontecendo outras vezes em manifestações da esquerda. Uma ideia de dizer que o auxílio emergencial foi concebido por entidades de esquerda. Mas como assim? Isso aí foi o presidente Bolsonaro que instituiu lá com o Paulo Guedes quando começou a questão da pandemia, do lockdown e tudo mais. Por que as entidades de esquerda querem capitanear para si esse tipo de benefício? É porque eles não podem criticar isso. Isso aí, do ponto de vista político, foi uma grande jogada do Bolsonaro, no fim das contas. Isso vai ao encontro de várias ideias de esquerda. Não tem como a esquerda criticar esse tipo de coisa sem cair em contradição. Então, o que eles fazem? Eles pintam um quadro de que o auxílio emergencial foi concebido por setores de esquerda, que pressionaram o governo para que o governo criasse esse auxílio. Que o governo não queria, o governo malvadão. E aí a esquerda foi lá, pressionou, a oposição pressionou,
e aconteceu. Uma baita picaretagem isso aí, a gente sabe bem, mas é engraçado a esquerda tentando fazer esse jogo mental para convencer, sabe-se lá quem, de que isso é verdade, quando todo mundo sabe que isso é uma baita mentira. E chegando aqui ao fim desse artigo, eu não poderia deixar de mencionar esse trecho em que um dos sindicalistas aqui diz que a ideia deles é tentar convencer os congressistas, os atores políticos, os atores públicos, por meio do debate. Imagina o tipo de debate que eles vão fazer com os atores políticos aí a respeito dessas mudanças que eles querem colocar. Eu sei que tipo de debate, que tipo de influência, que tipo de lobby esse pessoal das centrais sindicais faz. A gente sabe muito bem do que se trata, é assim que a coisa funciona e eles fazem parte do braço político da esquerda no Brasil. Isso não vai mudar enquanto os sindicatos existirem, essas coisas vão continuar acontecendo também, esse tipo de influência política vai continuar sendo realizada. Pior para os trabalhadores, é claro, mas felizmente os sindicatos estão perdendo força no fim das contas e a tendência é que o movimento sindicalista brasileiro diminua cada vez mais. Isso vai melhorar as condições de trabalho das pessoas no geral. O brasileiro vai ter condições melhores de trabalho, vai ter salários melhores, porque o sindicato existe exclusivamente para prejudicar o trabalhador e enriquecer o sindicalista. Bom, esta foi a minha breve contribuição com vocês hoje aqui, falando dessa notícia aqui, falando dessas centrais sindicais. Deixe aí o seu comentário, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima!